O candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSOL, Guilherme Boulos, deputado federal, chorou ao comentar as acusações de uso de drogas feitas por seu concorrente, o Pablo Marçal, do PRTB. Isso porque ele lembrou, que suas filhas chegaram chorando em casa por conta desses ataques recebidos. Um detalhe muito importante, tá? O Pablo Marçal diz que tem provas, mas até hoje não apresentou nenhuma. Aprendeu com alguém? Parece, né? Parece que aprendeu com alguém. Vamos lá. Vou chamar a Day Oliveira aqui na tela. Tá aqui, Day. O pessoal perguntou no chat como que faz para adicionar a Day lá no Pokémon GO. Eu fiquei de botar, o código, eu esqueci, gente, perdão, mas não se preocupe que a gente resolve isso depois do plantão. É só seguir a Day, é só seguir a Day no Instagram, e a Day põe lá no Instagram, pronto. Né? Perfeito, resolvido o processo, pronto. Tá vendo aí? E, Lúcio, falando sobre essa campanha de São Paulo, eu vou te confessar uma coisa, em 30 e poucos anos de vida, porque eu não vou entregar a minha idade assim tão fácil, eu nunca vi uma campanha política em São Paulo como essa. A gente tem alguns costumes, às vezes, de acompanhar a campanha de interior, uma campanha assim, mais afastada, mas uma campanha de uma metrópole, de um importante polo nacional como São Paulo, desse jeito eu nunca vi um debate tão fraco, tão violento, tão agressivo e desqualificado, e isso sim é culpa do Pablo Marçal, sabe? A gente esperava que viesse muita coisa baixa, muita coisa leviana, ele é sim um bolsonarista, ainda tem todas algumas questões aí ligadas ao PRTB, sobre, a gente tem ali um líder do partido, da Avalanche, cheio de problemas ali, uma possível ligação com o crime organizado, com a gravação que ele disse não reconhece ter uma voz dele, e outras questões, denúncias que vêm aparecendo, e o do próprio Pablo Marçal. E a gente chega nesse ponto, que ele diz que o Guilherme Boulos usa entorpecente, é uma pessoa que está relacionada com drogas, e não prova absolutamente nada. Eu já vou te pedir para trazer o nosso primeiro corte, que a entrevista que o Boulos chegou a chorar foi no Roda Viva, só que também na CNN, durante a sabatina, o Pablo Marçal ele voltou a reafirmar essa a gente vai dizer que a denúncia, já que ele disse que tem provas contra o Boulos, que o Boulos seria usado entorpecente, que teria levado a filha do Boulos a chorar, porque na escola ela foi confrontada por coleguinhas que apontaram e por aí vai. Olha que coisa terrível. Vamos ouvir o que o Marçal fala novamente do Boulos. O cara que quer ser prefeito aqui, o apoiador de Hamas, o apoiador de ditadura em Venezuela, o cheirador de cocaína, que inclusive eu tenho a prova e vou provar no último debate, já que você só vai nesse, eu vou provar, ninguém vai me segurar. Já foi preso portando droga, eu vou mostrar, tá no segredo de justiça e aguarde que eu estou resolvendo para te mostrar. Eu vou te mostrar. E não adianta vir com fábulazinha, minha filha tá chorando. Ela vai chorar 2 vezes para descobrir que você realmente é um mentiroso, um drogado e não faz o exame toxicológico, porque vai sair no exame. E não adianta você apoiar o crime de peculato, que todo mundo põe um apelido de rachadinha, que é o artigo 312 do Código Penal. Você foi um cara que institucionalizou isso no Congresso Nacional, tendo a chance de condenar esse cara e tirar ele daí. Entendi. Você fez o quê? Você apoiou ele e você não vai tocar na Prefeitura de São Paulo. Tô mandando um recado para você, Guilherme. Você me chama de Padre Kel, me chama de ladrão, do lado do Lula você me chamou de bandido, agora você suporta que o negócio vai cair para cima de você. Candidato, o senhor não teme ser punido na justiça por esse tipo de declaração? Qual que é a declaração? O senhor está acusando um adversário do senhor de usar drogas em público. O senhor não está mostrando Você está dizendo que a prova é dizendo que a o senhor disse que iria mostrar a prova no debate? Prova. Eu vou mostrar mesmo. Mas no primeiro debate... Mas qual o problema? Eu tô assumindo, é meu nome, Pablo Marçal, e eu tô falando Candidato, mas o senhor disse que se eu mostrar agora, daqui 2 semanas abafa. Eu conheço o brasileiro, mas vou mostrar na hora certa. Mas o senhor disse que apresentaria as provas no primeiro debate, não mostrou nada. São 2. Vocês estão preocupados só com o Guilherme, porque tem uma onda de proteger o Guilherme. Eu até vi, acho que foi só um erro de tipo do Venceslau, já chamando ele de prefeito na entrevista. Ele achou bom demais. Todos os outros, eu sei que foi só um deslize ali. Só que vocês estão... eu acho tão bonito esse negócio do Guilherme. O Guilherme é um cara que não serve para fazer nenhuma atividade. Candidato. Que baixo nível, né? Não é? Teve alguém comentou aqui no chat, Xotrouxa, que disse, olha, não era nem 7 horas da manhã ainda. Então, sabe, é isso, você infelizmente já vem, e novamente com aquelas ideias megalomaníacas do bondinho, da segregação social, o pobre não precisa ir para o centro para trabalhar,
ter que empreender na comunidade, como se a vida do brasileiro, né, de classe média baixa, pobre, já não fosse literalmente sobreviver vendendo de tudo, desde né, aquela revistinha ali com os cosméticos, que eu ia falar o nome, até outras coisas, sabe? Então, assim, um brasileiro ele sempre se virou, mas o Marçal, ele está em outro paralelo que não é esse. Quando ele vai, novamente, atacar a família do Boulos, nesse caso ele ataca, inclusive, as filhas, são crianças, né, que estão sendo expostas dessa forma, ele perde totalmente toda a ética, o respeito, o mínimo que se deveria ter para com o seu adversário. E, mais uma vez, o Boulos, né, quando ele esteve no Roda Viva ontem, nessa segunda, ele citou o caso de quando ele foi acusado pelo Pablo Marçal no debate, né, o Pablo, ele utiliza o sinal que é apertando assim o nariz, informando que 2 candidatos seriam usuários de entorpecentes. Nesses 2 usuários, ele cita, um seria o Guilherme Boulos e o outro seria o Nunes, mas eu vou, né, o Guilherme Boulos, ele fala também que, poxa, eu sou professor há tantos anos, sempre me dediquei à educação, sempre me dediquei à família, sempre fui um exemplo, e vem agora uma pessoa que enriqueceu de formas escusas de dizer que eu preciso ver a carteira de trabalho. Inclusive isso gerou no debate um tapa, né, do Boulos na carteira de trabalho que o Marçal ficava apontando para ele, e eu vou te pedir para trazer a fala do Boulos justamente sobre essa cena que ele aponta, que ele não tem sangue de barata. Quando uma pessoa vem na tua frente, mente de maneira descarada, te ataca, te provoca, ninguém tem sangue de barata, precisa ter um mínimo de indignação. O que me espanta é que essa indignação não seja de todos que estavam assistindo o debate. Esse candidato já foi condenado 2 vezes na justiça a retirar das redes sociais as mentiras que ele tem colocado. Sabe, essa tática é velha. O que a gente tem que tomar cuidado é para não naturalizar o absurdo. Nós já vimos o preço que o Brasil pagou por ter naturalizado o absurdo com o ex-presidente da República. É isso que está acontecendo aqui de novo. E vai fazer isso porque é isso que dá ibope. Por isso que a tua primeira pergunta aqui foi essa. É isso que dá a atenção de vocês, é isso que dá a atenção do algoritmo da rede social. Eu não vou cair nessa. Mas, de certa forma, já caiu, né? Inclusive, o próprio Lula indicou para o Boulos que ele deveria ignorar um pouco mais o Pablo Marçal, coisa que não vem acontecendo, né? Eu vou te pedir também, Luz, para já trazer a segunda fala do Boulos, que ele também, de certa forma, partiu para um ataque, mesmo ele dizendo que iria, né, ignorar etc e tal, mas ele também partiu para um certo ataque ali, não da linha Tabata Amaral, né, Batgirl, não foi naquela linha tipo Verônica Arbaz, né, tipo um negócio assim, Jessica Jones, vou falar várias referências agora da Tabata Amaral, porque aquele vídeo dela foi bem interessante. Não foi nessa linha que ele seguiu, não. Vamos assistir? Nessa eleição em São Paulo, a gente tem 2 candidatos do bolsonarismo. Quem é daqui da cidade precisa ter isso muito claro, muito nítido na cabeça. Um deles é esse Pablo Marçal, bolsonarista típico, da caricatura, bolsonarista raiz, da gritaria, da baixaria, da mentira, um cara que inventa fake news ali. Oi, filhota. Um cara que inventa fake news ali sem nenhum escrúpulo. Um cara que é bandido, né? Que tem o chefe do partido dele confessamente ligado ao tráfico, um assessor que foi preso por sequestro, outros caras do partido que trocaram carro de luxo por cocaína, né? Um cara que foi preso, condenado a 4 anos e tanto de cadeia, porque dava golpe em aposentado. Entendeu? Ele não deixou barato, não. Inclusive, na entrevista de ontem, ele citou, né, que o bolsonarismo, ele, né, utiliza de fake news, que não é exclusiva do bolsonarismo, mas o bolsonarismo raiz, ele utiliza muito bem isso, inclusive que a gente não pode normalizar, né, o que Marçal vem fazendo, porque Marçal e Nunes seriam 2 faces da mesma moeda.
Inclusive, ele aponta que o Marçal inventou as fake news como essas que a gente viu, mas também outras, né? Diz que ele, além de ser ligado ao Hamas, também era do Comando Vermelho e tomava as casas dos outros. Inclusive, eu acho muito absurdo, né, que as pessoas não conseguem compreender que o Boulos não é esse radical que todo mundo acha que é, né? É só você analisar o discurso do Boulos e todas as práticas dele também, as práticas dentro do partido, né? O pessoal não é o PSTU, por exemplo. Então, assim, não sei de onde as pessoas tiram essas informações. Né, pô? não é a vice Suplicy para juntar ali com os conservadores. Então, assim, é muito absurdo o que se tenta fazer. Lógico que o Boulos, ele está numa outra linha, ele tem interesse em ganhar em São Paulo. Você precisa, sim, dos conservadores, da elite, dos empresários, senão você não ganha, não consegue, e se você ganhar, você não consegue administrar, não consegue governar. A gente está em um outro momento no país, ele está querendo confrontar o Nunes, sim, mas nesse ponto, o que choca e o que traz, né, a desesperança é justamente a gente ter um candidato sem qualificação como o Marçal, né, que fala, poxa, sua filha vai chorar 2 vezes, que é algo que não deveria ser dito no debate, que além de outras acusações como o uso de entorpecente, já que ele não prova. E é esse o ponto. A gente espera que o Tribunal Superior Eleitoral destrave. A gente já tem uma notícia aí levemente positiva, que é que a Carmen Lúcia vai prosseguir com os processos, né, do Guilherme Boulos contra o Marçal, e que a gente espera que se destrave também esses processos e inquéritos, para que a gente tenha, né, talvez uma impugnação de candidatura, uma retirada de candidatura, porque precisamos ter uma disputa de debate mais pleno, né, sobre as propostas reais para uma cidade, não pessoas se defender se usa ou não entorpecente, se usa ou não cocaína, pelo amor de Deus, né? Exatamente. Cara, muita coisa do que o nosso chat falou, que você citou, Dai, eu concordo, e eu imagino assim que o marketing político do campo progressista tem que mudar, né? E isso não quer dizer que a gente tem que se rebaixar ao nível desse outro lado, né? Desse lado extremo. Não é isso. Mas quando você você responde a esses caras com fatos, com verdades, você tá validando uma acusação que não tem prova, não tem nada, o cara só chegou e jogou. E é isso que eles querem gerar o burburinho, né? E quando a gente comenta sobre isso ali, quando o Boulos comenta sobre isso numa entrevista, ele já caiu, é o que vocês falaram, ele já caiu, né? Nessa jogada aí. Então, e aí tem que pensar melhor nessa estratégia, né? Será que esse é o caminho mesmo? Será que... A gente viu, né, debates que aconteceram em que não houve nenhum tipo de polêmica no debate. No Twitter o pessoal falando assim, nem consegui assistir esse debate porque não teve nenhum entretenimento, né? Então, a gente tem que entender também qual é o movimento do público e se preparar para essas estratégias, né? Não pode simplesmente cair, porque eles estão mudando a estratégia a todo momento, Dai. No início, quando o Pablo Marçal foi no primeiro debate, ele levou uma sacola da Tabata Amaral, porque a Tabata Amaral mostrou a falta de conhecimento dele em relação a São Paulo. O que ele fez no próximo debate? Ele não respondia a Tabata Amaral, falava, minha assessoria vai responder lá na minha rede social, e falava o que ele queria. Então eles mudam a estratégia conforme eles entendem que o movimento do público vai entendendo ali. Então, o campo progressista também precisa se adaptar às estratégias, não descendo ao mesmo nível, não mesmo, né? A gente tem que, inclusive, mostrar o baixo nível que é daquele lado. Quando você debate com uma pessoa imbecil, você tem que mostrar o quão imbecil é a imbecilidade que ele está falando, né? Então, e isso você consegue mostrar de uma maneira que seja... de uma maneira que seja muito próxima ao público, sem tentar termos rebuscados, sem ter aquela coisa meio elitizada, né? Uma coisa meio Collor, assim, né? Tentando falar palavras muito elitizadas. Não, vamos falar a palavra do povo. Vamos mostrar o quão imbecil são as propostas que a gente está vendo, como, por exemplo, um bondinho em São Paulo, né? Então é esse tipo de coisa que a gente precisa trabalhar na estratégia. Não dá para cair nesse tipo de jogada. Enfim. Essa é a minha opinião. Qual é a sua aí? Deixa no nosso chat, nos comentários. Manda aí, qual que é a sua opinião sobre essas estratégias que a extrema-direita tem trabalhado em cima. Não é de hoje, né? Não é de hoje. A gente viu isso acontecer com o Jair Bolsonaro também. Dai, mais algum ponto que você queira trazer?
Não, só vou dizer uma coisa. Acho que a equipe do Boulos tem que parar e assistir esse corte aqui, tá? Né? Aí, ó, de graça. Pois é. Obrigada, Lúcia. Valeu, Dai. Antes de eu ir embora, eu tenho que te fazer o convite aqui, ó. youtube.com/tvcringe Brasil é o novo canal do Meteoro. Tem muita coisa legal. Vídeo ensaio, cultura, arte, história, filosofia. Fica o convite para você se inscrever, mas é claro, só se você quiser, tá bom? Um grande abraço. Até a próxima.